Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Fernanda Keller, da disciplina de Ciências, e hoje a gente inicia a nossa quarta aula dando sequência ao nosso conteúdo. Na semana passada a gente viu um pouquinho sobre como funciona a integração do sistema respiratório e do sistema cardiovascular. Hoje a gente vai estudar mais dois sistemas que também trabalham em conjunto com os outros também, né? Mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais na questão de como eles funcionam e como eles trabalham. O primeiro, então, que a gente vai ver é o sistema nervoso. O sistema nervoso ele funciona quase como se fosse um centro de informações. Ele tem a função de receber estímulos que o corpo recebe de fora ou dos próprios órgãos, interpretar e mandar uma resposta para esse estímulo. Então, a gente vai ver um pouquinho que esse sistema nervoso ele é dividido em dois. Sistema nervoso central, que é o SNC, que está aparecendo no cantinho da tela, que ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinal ou medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que ele é formado pelos nossos nervos e pelos gânglios, que são acúmulos de neurônio fora do sistema nervoso central. Então, o que é que forma o nosso sistema nervoso? É basicamente o tecido nervoso, ou seja, os neurônios, que eles têm algumas partes importantes e eles têm a função de levar a informação até o nosso encéfalo para que ele seja interpretado e que seja mandada a resposta. E essa resposta, esse estímulo, ele é sempre enviado na forma de um impulso nervoso. Então, como que ocorre essa propagação desse impulso nervoso? Primeiro a gente vai destacar as partes desse neurônio. Essa parte inicial, está mostrando aqui, são os dendritos. Esses dendritos, eles vão receber o impulso nervoso de outros neurônios que estão à frente dele. Logo depois dos dendritos abaixo, a gente tem essa estruturinha mais central que é chamado de corpo celular. Dentro desse corpo tem o núcleo do neurônio. Logo abaixo dele, dá sequência no axônio, que é essa estrutura prolongada do neurônio. É através desse axônio que está sendo enviado o impulso nervoso. E no final do nosso axônio, esses terminais do axônio, essas pequenas ramificações, vão se ligar a outros neurônios, dando sequência ao envio do impulso nervoso. Então, como acontece? O impulso nervoso chega ao neurônio através dos dendritos, passa por aquela parte mais inicial, dendritos, corpo celular, axônio, e é enviada para outros neurônios que estão como se fossem enfileirados e conectados a ele. Lembrando que essa bainha de mielina que está aparecendo aqui, ela tem a função de proteger o axônio, que é essa estrutura mais alongada por onde vai ser enviado todo o impulso nervoso. Toda a transmissão de impulsos nervosos ocorre através dele. Então, dando sequência às estruturas que fazem parte do nosso sistema nervoso central, ele é formado, então, como já expliquei, pelo encéfalo e pela medula espinal. Mas qual a diferença do encéfalo para o cérebro? O encéfalo é todo o material que a gente possui dentro da caixa craniana, dentro do nosso crânio, protegido por ossos. Então, além do cérebro, lá dentro, formando o encéfalo, tem outras estruturas, como, por exemplo, o cerebelo e o tronco encefálico. Então, repetindo, o encéfalo é um conjunto de estruturas que estão dentro da caixa craniana, dentro do crânio. Cérebro, cerebelo e o tronco encefálico. E o cérebro, essa parte mais externa que está aparecendo aqui, é considerada a parte mais desenvolvida do encéfalo. Então, nessa imagem aqui mostra um pouquinho que o cérebro ele é dividido em diferentes porções. Primeiro, nosso cérebro é dividido em hemisférios. Tem o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, como se fossem duas metades, né? Hemisférios são metades iguais. E esse nosso cérebro é dividido em 4 porções, que são os lobos. Cada um desses lobos tem função específica, iniciando aqui na primeira, ó, o lobo frontal, parte mais da frente do nosso cérebro, responsável pelo movimento, comportamento, as nossas emoções, decisões e o nosso humor. A parte mais parietal, um pouco mais lateral, é responsável pela parte do cálculo, sensações, escrita e leitura. A parte temporal, das têmporas mais próximas aos nossos ouvidos, é responsável pela parte da linguagem, compreensão, memória e audição. E o lobo occipital, parte mais final aqui próxima à nuca, ela é responsável pela nossa visão. Por isso vocês conseguem entender que dependendo como, uma pancada muito forte, uma queda, um acidente, a pessoa teve uma pancada muito forte na cabeça, teve uma lesão, um traumatismo craniano, ela pode ter partes que a gente comentou aqui afetadas, comportamentos afetados, a audição, a visão afetadas, danificadas, prejudicadas por conta dessa lesão no cérebro e não necessariamente no órgão responsável, por exemplo, pela visão, pela audição, pela fala e tudo mais. E ainda,
Vale destacar que o cerebelo, essa parte mais finalzinha que está aparecendo embaixo do lobo occipital, ela também é responsável por coisas muito importantes, como por exemplo o equilíbrio, a coordenação, o controle de movimentos finos, a sensibilidade fina que a gente tem que fazer pequenos movimentos, como por exemplo cortar alguma coisa com uma tesoura. E aqui, pertinho de onde está mostrando essa estrutura chamada de medula espinal, tem o tronco encefálico, que ele vai fazer a ligação do nosso encéfalo, de todo esse material, com a nossa medula espinal. Dando sequência, a nossa medula, ela é um tubo que passa por dentro de ossos. Quem são os ossos? A nossa coluna vertebral. Quem é esse tubo, quem forma esses tubos? Os nossos próprios neurônios. Os neurônios dão origem a nervos e eles têm a função de receber esse impulso nervoso, receber essa informação, enviar para o nosso sistema nervoso central, que vai interpretar essa informação e mandar uma resposta. O que esse estímulo quer mandar? Tem que tirar a mão daí? Tem que piscar mais rápido? Tem que respirar mais rápido? Que estímulo é esse e que resposta tem que dar por conta disso? E a primeira imagem mostra a localização da nossa medula dentro da coluna vertebral. A coluna ela é formada por vértebras e elas têm um espacinho que é oco. Esse espacinho oco é preenchido pela nossa medula espinal. Só que como ela está cercada por ossos, é claro que ela está protegida. Porém, em caso de acidente, uma pancada, esses ossos eles podem se deslocar um pouquinho, fazendo com que essa nossa medula tenha problema na passagem de comunicação. Dependendo da gravidade do acidente, pode fazer com que a pessoa fique paraplégica, por exemplo. Rompe esse canal de comunicação, que é a nossa medula, e os impulsos que seriam enviados do corpo todo teriam que passar por essa parte, não conseguem passar, a pessoa perde a sensibilidade, inclusive a capacidade de movimento. Então, em caso de acidente onde a pessoa fica paraplégica, normalmente a lesão é em torno mais ou menos pela metade da coluna, dali para baixo. Se for mais próxima da nuca, essa lesão provoca a tetraplegia. As pessoas ficam tetraplégicas, elas conseguem movimentar do pescoço para cima, vamos dizer assim, ainda movimentos bem limitados, né? Algumas vezes esse acidente, essa lesão consegue, vamos dizer assim, a pessoa consegue retomar os movimentos. Mas dependendo do caso, não tem como retomar porque esse canal foi rompido ou foi muito danificado e não tem como refazer ele. Além disso, então, isso que a gente acabou de ver é o sistema nervoso central, o centro de informações. Quem vai receber essa informação, processar e mandar a resposta. Agora a gente vai ver o sistema nervoso periférico, que fica um pouco mais distante. Ele comunica todas as partes do corpo, ele liga as partes do corpo com esse sistema nervoso central. Quem forma eles são os nervos. Os nervos e os gânglios nervosos, né, como a gente comentou antes, que são esses acúmulos de neurônios fora do sistema nervoso central. Então existem 12 pares de nervos cranianos, responsáveis pelos movimentos da nossa face, por exemplo, como de mastigar, as expressões faciais, quem permite isso são os nossos nervos, e também os nervos espinais ou espinhais, que são 31 pares de nervos espinhais. Então esses nervos, tanto os cranianos quanto os espinais, eles são os formadores, eles compõem o nosso sistema nervoso periférico, que vai integrar o sistema nervoso central com a parte mais periférica do nosso corpo. Além disso, aqui mostram algumas funções do nosso sistema nervoso. Como que funciona o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso simpático, ele funciona, ele vai provocar algumas reações no nosso organismo, normalmente depois de receber algum estímulo, e normalmente algum estresse pode ser. Por exemplo, receber muita luz no olho, ou fazer com que você esteja em um ambiente muito escuro, vai fazer com que a sua pupila dilate. Mas, por exemplo, você está passando por uma situação de estresse, você levou um susto. Normalmente a sua pupila dilata, porque foi liberada adrenalina na sua corrente sanguínea, que vão desencadear várias ações por conta dessa adrenalina, que a gente vai perceber esses sintomas no nosso organismo, como, por exemplo, a pupila que dilata, inibe ou diminui a salivação, relaxamento dos brônquios, acelera os batimentos cardíacos, inibe para a atividade do estômago e do pâncreas, é como se fosse uma forma, inclusive, de economizar energia para aquele caso de luta ou fuga. Você levou um susto muito grande, você vai ter que lutar ou correr, então o teu organismo vai ter que economizar energia para investir naquilo que você vai ter que realmente fazer. Além disso, estimula a secreção de glândulas renais, como, por exemplo, a suprarrenal, que ela produz adrenalina, que é o que vai desencadear essas ações também, e relaxa a nossa bexiga. Já o sistema nervoso parasimpático, ele tem a função de fazer com que o nosso organismo volte ao normal
depois dessa situação de estresse. Então, a nossa pupila vai ser contraída, vai voltar à posição original, vai estimular a salivação, vai contrair os nossos brônquios, vai reduzir os batimentos cardíacos, então a pessoa começa a relaxar, começa a respirar menos, o coração desacelera, vai fazer com que o estômago e o pâncreas voltem a funcionar normalmente, vai fazer com que o intestino tenha a sua atividade estimulada e, além disso, vai provocar a contração da bexiga. Então, são alguns exemplos de como o nosso sistema nervoso atua no nosso organismo, sem que a gente tenha que parar para pensar isso, né? Ele faz por conta própria. Você recebeu o estímulo, ele já faz tudo isso, sem que você consiga controlar. Falando nisso, em algo que sem que você consiga controlar, a gente já entra na questão do ato reflexo. O ato reflexo, ele não passa pelo encéfalo. Então, ele não vai subir até lá no nosso encéfalo para ser interpretado. Ele é muito mais rápido, não dá tempo de ser pensado para que tenha uma resposta. Como, por exemplo, a imagem está mostrando aqui. Você chega com a sua mão perto de uma panela e não sabia que ela estava quente. Antes mesmo de você sentir a dor da queimadura no dedo, os neurônios, as terminações nervosas que existem na ponta do seu dedo, encostaram na superfície quente, receberam o estímulo, estão levando esse estímulo através de neurônios sensoriais, que vão chegar até os neurônios de associação lá na nossa medula espinal, que passa por dentro da nossa coluna. Ali, os neurônios motores vão ter a função de levar de volta a resposta para que a gente tire a mão dali porque oferece perigo. Mesma coisa você colocar a mão na ponta de uma agulha, você encostou sem querer na ponta de uma agulha. Antes mesmo de você sentir a dor, seus neurônios já levaram a informação até a medula e os neurônios motores já mandaram a resposta para que você tire a mão dali porque oferece risco. Então, isso é muito rápido e é um ato reflexo, não chega até o encéfalo. Então, quem é responsável por ele é a medula espinal. A informação chega até ela, ela rapidamente manda você tirar a mão dali porque oferece risco. Além disso, de que forma as drogas interferem no nosso sistema nervoso? A gente tem que primeiro diferenciar que existem duas classificações de drogas, vamos dizer assim. As drogas lícitas, que você consegue comprar, que é permitida a comercialização, mas com algumas restrições. Normalmente é a venda, a restrição é a venda para pessoas acima de 18 anos. E as vendas ilícitas, que elas são proibidas, é proibido o consumo. Como aquelas drogas mais fortes que a gente vai observar aqui no ladinho agora. Essas drogas, tanto as lícitas quanto as ilícitas, elas recebem uma classificação de acordo com o efeito que elas têm no nosso organismo. Elas podem ser classificadas como depressoras, elas diminuem a atividade do sistema nervoso central, ou seja, a pessoa fez uso dessa droga, ela vai acabar ficando mais relaxada e mais lenta. O sistema nervoso central ele vai ser mais lento para receber essa informação, interpretar e mandar resposta, como por exemplo, o álcool, os opiáceos, que é a heroína, os tranquilizantes, relaxantes e tudo mais, e drogas hipnóticas. Além dessas, tem as drogas estimulantes, que elas têm a função contrária. Estimulante vai deixar o sistema nervoso muito mais ativo, o sistema nervoso central muito mais ativo, uma atividade muito mais rápida. Como, por exemplo, as anfetaminas, a pessoa fica muito mais ligadona, vamos dizer assim, né? Como anfetamina, cocaína, nicotina e cafeína. Deixa a pessoa mais desperta porque acelera o funcionamento do sistema nervoso central. E por último, tem as drogas perturbadoras, que são consideradas bem preocupantes também. As demais também são preocupantes, mas essas especialmente porque elas modificam a atividade psíquica da pessoa. Então, elas alteram a percepção da realidade, vamos dizer assim, alteram o estado de humor e do pensamento da pessoa. Então, são muito fortes. Como, por exemplo, o LSD, a maconha, a heroína e também a cetamina. Então, são drogas que elas alteram a capacidade de percepção da pessoa. Todas elas têm os seus prejuízos, né? Então, todas elas interferem no nosso sistema nervoso central, aumentando a velocidade de reação, reduzindo ou fazendo com que perceba a nossa, vamos dizer assim, distorça a nossa realidade de mundo, né? A percepção da realidade. Depois disso, a gente já entra no sistema muscular, que ele tem integração com o sistema nervoso. Mas não dá para deixar de citar que o sistema muscular, ele participa, ele funciona muito ativamente com o sistema esquelético, ou seja, os ossos são recobertos por músculos e essa combinação, essa interação de ossos e músculos que permite o movimento do nosso corpo. Se tivesse só músculo, não adiantaria, porque não teria como sustentar o peso do nosso corpo, por exemplo. Então, essa interação, e só os ossos, claro, né, seriam estruturas que não teriam tanta finalidade e estariam completamente desprotegidas, né? Eles teriam a função de sustentar, proteger órgãos e tudo mais, mas eles não conseguiriam realizar essa diversidade de movimentos que os músculos nos permitem. Então,
Os músculos, eles são presos aos ossos, como eu comentei. As estruturas que prendem o músculo ao osso são chamadas de tendões. Então, todo músculo está preso aos nossos ossos através de tendões. E os ligamentos, eles conectam um osso com o outro. Então, nas articulações que a gente tem no nosso corpo, que são articulações são encontro de 2 ou mais ossos, existem ligamentos prendendo os ossos. E na parte muscular, temos tendões prendendo músculos aos ossos. Aqui mostram alguns dos nossos músculos mais conhecidos. A gente não tem só músculo que é trabalhado na academia, né? Não são só esses os mais importantes, como por exemplo peitoral, bíceps, tríceps, glúteos. Mas também tem muitos músculos importantes que a gente nem sabe às vezes da existência deles, como por exemplo os nossos músculos faciais, que permitem a nossa expressão, permitem a mastigação, que permite que a gente se alimente. Tem, por exemplo, os músculos que a gente comentou na outra aula, como o diafragma, que ele auxilia no processo da respiração, e os intercostais, que eles auxiliam puxando a nossa cavidade torácica para aumentar a nossa cavidade torácica durante o processo de respiração. Aumentar e relaxar na hora da expiração. Então, aqui estão alguns deles. Mas também esses músculos que a gente possui no nosso corpo todo, eles são classificados de acordo com as suas características. E existem basicamente 3 tipos de músculos diferentes. O estriado esquelético, estriado, podem observar que ele tem como se fosse alguns risquinhos, é a imagem da célula sendo observada no microscópio. Claro que aqui a imagem, as cores são fantasiosas, mas observando essas células musculares no microscópio a gente percebe que elas têm essas pequenas estrias. O músculo estriado esquelético, ele é responsável pela movimentação voluntária, ou seja, movimento voluntário é aquele que você quer fazer. Pegar um copo, escrever alguma coisa, senta, levanta, estica braço. Então, esses movimentos que a gente quer fazer, quem realiza são os músculos esqueléticos, músculo estriado esquelético. Além desse, tem o músculo estriado cardíaco. Como o nome mesmo já diz, é um músculo exclusivo do coração. Então, ele faz o movimento involuntário, a gente não controla o movimento do nosso coração, e ele tem que fazer movimentos bem fortes, né, para manter o nosso sangue circulando o tempo todo no corpo. E por último, o terceiro tipo de músculo, o não estriado ou músculo liso. Ele está presente, por exemplo, no sistema respiratório, no sistema digestório e inclusive recobrindo ou revestindo estruturas ocas, como alguns órgãos, como ele está mostrando, os intestinos, os estômagos e tudo mais. Então, repetindo, músculo estriado esquelético faz movimento voluntário, aquele movimento que você quer fazer. Músculo estriado cardíaco é o músculo exclusivo do nosso coração. E o músculo não estriado, músculo liso, ele não tem aquelas estrias que a gente comentou que tem nos de cima. Ele faz movimentação mais lenta e também é movimento involuntário, você não controla o funcionamento do seu intestino nem do seu estômago. E aqui tem algumas doenças associadas dos dois sistemas em conjunto, doenças neuromusculares, que afetam, vamos dizer assim, o sistema nervoso e o sistema muscular. A esclerose múltipla, que é uma degeneração, vamos dizer assim, que ocorre fazendo com que a pessoa perca a capacidade de fazer pequenos movimentos. Ela tem muita fraqueza, ela tem fadiga e dependendo do caso, da esclerose múltipla, ela simplesmente perde a capacidade de engolir, de respirar. Então, acaba levando a pessoa à morte. Normalmente são doenças que elas vão se agravando com o passar do tempo. Elas costumam aparecer em pessoas um pouquinho mais velhas. Não tem uma causa específica, vamos dizer assim, mas se sabe que tem como se fosse um probleminha na transmissão desse impulso nervoso que afeta a comunicação do sistema nervoso central com os demais nervos e com as demais partes do corpo. Lesão por esforço repetitivo, o LER, pessoas que utilizam muito computador, que fazem muito movimento repetitivo, sempre o mesmo movimento. Elas afetam, elas danificam um pouquinho, se pode machucar tanto nervos quanto músculos e tudo mais. Então, é mais um problema, vamos dizer assim, que afeta esses nossos dois sistemas. O mal de Parkinson, que vamos dizer assim, ele é causado pela falta de uma substância que é chamada de dopamina, que ela faz com que aconteça essa transmissão de impulsos nervosos. As células que produzem a dopamina, elas são danificadas, elas vão sendo eliminadas e começa a faltar dopamina lá no encéfalo. Então, esse impulso nervoso ele não é transmitido de forma correta, fazendo com que a pessoa tenha muitos tremores. O mal de Parkinson, a doença de Parkinson, ela não tem uma cura, mas ela tem tratamento para amenizar e para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, nem sempre são tremores tão intensos. Às vezes, esse tremor pode ser de um único lado, dos dois lados, ou ele começa a aparecer em tontura, muita pressão na nuca, mal-estar, dor de cabeça. Então, é um outro problema bem grave, bem sério, vamos dizer assim, que costuma acontecer em pessoas a partir de uma certa idade, né? Não em pessoas tão jovens.
Cefaleias são as dores de cabeça, que tem inúmeras causas, pode ser por causa da noite mal dormida, má alimentação, falta de ingestão de água, estresse ou também o mau funcionamento de outros órgãos. A fibromialgia é uma outra doença que ela também é mais comum em pessoas adultas. Não se tem uma causa específica, mas aquela dor, é considerada uma dor generalizada. A pessoa não sabe quando a dor começou, ela não sabe onde começou e nem quando ela se espalhou. Mas é uma dor, a pessoa sente dor no corpo inteiro, de cima a baixo e na parte muscular especialmente. Então quando você toca a pessoa, se aperta um pouco mais a parte onde ela tem músculos, ela sente muita dor. Também precisa de tratamento, fisioterapia e tudo mais. E a distrofia muscular, que também ela afeta a comunicação do sistema nervoso central com os nossos nervos, danificando e prejudicando esses movimentos. A gente percebe também, a gente consegue observar algumas doenças bem comuns que aparecem nas redes sociais, como a AME, por exemplo, que é a degeneração também do sistema nervoso, que ela costuma acontecer, ela é mais comum em crianças, por isso que ela chama tanta atenção, crianças pequenininhas que logo começam a manifestar fraqueza, elas não conseguem sentar, elas não têm força muscular e elas vão, a doença ela vai progredindo tão rapidamente quando ela já aparece em crianças, que até os 2 anos elas têm que tomar aquele tal do medicamento mais caro do mundo, já devem ter ouvido falar, que aí as pessoas fazem vaquinha, tentam arrecadar dinheiro porque esse medicamento ele é produzido no exterior e aí para que a pessoa possa utilizar ele aqui, ele tem que ser importado. O governo brasileiro parece que já está permitindo a importação desse produto, mas mesmo assim ele é muito caro e ele não vai curar essa doença. Ele vai estagnar a doença onde ela está. Ou seja, ela não vai continuar ficando mais agressiva, ela vai parar onde está. Mas mesmo assim, ela afeta bastante a capacidade motora da pessoa, inclusive respiração, a capacidade de engolir. Então ela compromete bastante a qualidade de vida dessa pessoa. Se não conseguir o tratamento, é claro que pode levar à morte. Então aqui são algumas doenças, foram muitas informações. Qualquer dúvida, assistam a aula novamente, façam seus registros, leiam sempre o material, pesquisem extra, não deixem de fazer atividade e eu aguardo vocês numa próxima aula, certo? Se cuidem, beijos, fiquem bem. Tchau!